Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, está no ar. Comecinho de dezembro, o Brasil chega à menor média móvel de mortes por Covid-19 desde abril do ano passado. São números que trazem otimismo para todos nós, não é mesmo? E este será um dos assuntos do dia. Para você que está sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos a partir de agora com os destaques desta segunda-feira. Agricultores do Paraná comemoram a chuva e o plantio na hora certa. Com a mãozinha do clima e planejamento em dia, as expectativas são as melhores para a hora da colheita no ano que vem. Você sabia que aproximadamente 60 mil brasileiros não possuem o registro civil e deixam de ter acesso a direitos importantes para o cidadão? Para fechar essa lacuna, a tecnologia virou grande aliada do governo. O Pauta Aberta de hoje mostra para você os detalhes de como foi a viagem do Papa para a Grécia. Depois de um fim de semana de muitos compromissos, o Santo Padre voltou nesta segunda-feira ao Vaticano. Equilíbrio nas alturas. No Rio de Janeiro, um atleta francês encarou uma travessia inusitada e de tirar o fôlego, que impressionou quem passava pela Praia Vermelha no domingo de sol. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. E nesta segunda-feira, como temos feito já há algumas semanas, a gente começa com destaque para os números da pandemia no Brasil. O último boletim divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa aponta que até domingo, as últimas 24 horas registraram, no total, 68 mortes por Covid-19 no Brasil. Desde o início da pandemia, são 615.674 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 4.623 novos casos da doença, o que passa a totalizar, desde o início da pandemia, 22.140.599 casos no país. Se considerarmos o número de casos, a média móvel aponta 8.837 por dia, alta de 2% nas últimas 2 semanas, o que indica estabilidade. A média móvel de mortes está em 194 por dia nas últimas 2 semanas, uma queda de 7% no período, o que também indica estabilidade. No entanto, é a menor média móvel desde abril do ano passado. Desde que começou a vacinação contra a Covid no Brasil, 159.611.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que corresponde a 74,82% da população. Mais de 136.600.000 pessoas garantiram as 2 doses ou a dose única, o que corresponde a 64,07% da população. 17.805.000 brasileiros tomaram a dose de reforço, 8,35% da população. E de acordo com dados do governo federal, 9 estados já teriam ultrapassado a marca de 90% de vacinação do público-alvo, com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Esses estados são Santa Catarina, Roraima, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul. E está em vigor a exigência do comprovante de vacinação em 19 capitais brasileiras: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Teresina. Agora, há situações muito específicas em cada uma dessas cidades. As regras e as restrições variam de uma capital para outra. No Paraná, os produtores rurais comemoram os excelentes resultados que estão tendo no campo. Com a chuva que veio na hora certa, as expectativas são as mais otimistas para quando chegar a hora da colheita. Os produtores de grãos do Paraná estão comemorando. As chuvas de setembro, outubro e novembro vieram no momento exato de plantio de sementes de soja e milho. Com isso, a colheita segue o rumo ideal, com expectativas corrigidas pelo Departamento Rural de Secretaria de Agricultura do Estado. Agora, a previsão é que a safra de grãos 2021-2022 no Paraná tenha um crescimento de 10% em comparação à safra 2020-2021. O grande salto irá acontecer com o milho. As previsões indicam uma colheita 35% maior no verão.
Isso acontece por 2 motivos. Os agricultores aumentaram a área de plantio, destinando mais terra para o milho, que está valendo mais no mercado internacional. O crescimento de área plantada foi de 15%, mas o pulo do gato dos agricultores está na produtividade. Investimentos no setor e, claro, a chuva na hora certa ajudaram a trazer as boas expectativas no campo. Preços em elevação do produto, principalmente do milho, a chuva que veio na hora certa, o clima contribuindo, o planejamento em dia, as expectativas são as melhores, de fato. Vamos ver na hora dos resultados. O assunto agora é para quem está sempre trabalhando no campo e para quem adora também uma praia, também para aquelas pessoas que circulam expostas ao sol nas cidades. Com a chegada do verão é preciso ficar atento e não esquecer de usar o protetor solar. Afinal, o câncer de pele é um dos mais comuns aqui no Brasil. Ele pode até levar à morte se não for tratado corretamente. O Vitor nunca imaginou que uma simples pinta na pele se tornaria uma doença grave. 4 anos atrás, uma ferida de um sinal que eu tinha nas costas, ficou uns 30 dias coçando, incomodando um pouco. No 20º dia até o 30º, começou a sangrar. A dermatologista já indicou direto para o cirurgião, já especialista. Foi feita a biópsia e constatado que era um câncer de pele. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Corresponde a 33% dos diagnósticos da doença. Esse oncologista explica que existem 2 tipos. O câncer de pele não melanoma é uma doença indolente. Tem médicos, tem autores que até questionam se ele deveria ser considerado um câncer. Isso porque a evolução ela tem muito mais relação com doenças benignas do que malignas. São normalmente aquelas feridinhas, aquelas casquinhas em região principalmente de face em pessoas idosas. Essa doença, esse grupo, representa 90 a 95%, ainda bem, de todos os tumores de pele. O outro subgrupo, entretanto, muito nos preocupa. É o câncer de pele melanoma. O câncer de pele melanoma, ele também tem uma incidência maior em regiões do corpo que estão expostas ao sol, face e membros, tronco, parte superior, embora essa doença possa acontecer em qualquer parte do corpo. Alguns sinais na pele indicam que é necessário procurar um médico. Se de repente ela muda suas características, cresce, aquelas bordas que eram bem simétricas, elas começam a ficar irregulares. Aquela pinta redondinha, ela começa a parecer uma estrelinha, uma pipoca. Ela era toda pretinha e agora eu olho por um lado ela é preta, do outro lado ela já está meio para o cinza, aqui ela está um azul. Isso tudo são características que nos mostram preocupação. Entre os fatores de risco estão ter a pele clara e se expor ao sol sem proteção. O melhor caminho é sempre a prevenção. Uma das formas de combater o câncer de pele é se proteger dos raios ultravioleta. Como fazemos isso? Forma simples. Protetor solar todos os dias, independente de estar sol ou independente de estar nublado. A gente deve passar isso de cada 3, 4 horas, de forma repetida e sempre repassando à medida que tomamos um banho. Bloqueadores solares, como guarda-sol, guarda-chuva, boné, chapéu. O próprio filtro solar eu usava muito pouco, usava só quando estava no sol. Hoje eu uso do amanhecer ao anoitecer praticamente, né? Ouviu o alerta, né? Protetor solar todo dia, mais de umas vezes, em várias situações, né? Quando você fica mais tempo exposto ao sol aí, para se prevenir. E a qualquer sinal, olha, gente, que importante procurar um médico o quanto antes, né? Para ser possível esse tratamento, principalmente aquelas pessoas que têm a pele mais clara. A gente muda de assunto agora porque um equilibrista francês encarou não apenas o sol, e ele de pele muito clara, hein? Ele encarou não apenas o sol forte do Rio de Janeiro. No fim de semana, ele encarou também as alturas, o perigo extremo, numa travessia inusitada sobre uma fita de poucos centímetros de largura até o Morro da Urca. O
fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em skyline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro, a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sob uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto Le Tracés, do coreógrafo Rachid Urandana, diretor do famoso teatro Chaillot, em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo privilegiado. Olha, sem dúvida, né? Ele deu um espetáculo, né? Lá nas alturas, mas eu diria a você, loucura é pouco, né? Para o que fez esse equilibrista, esse atleta francês. Só de ver, dá um arrepio na gente, porque um risco imenso também, né? Se arriscar lá nas alturas. Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, eu destaco que começa em Brasília a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país. 4h46 agora. E olha, boa notícia, hein, gente? Os ventos de dezembro apontam aí boas oportunidades de emprego chegando para o estado do Paraná neste fim de ano. São milhares de vagas em várias cidades. E quem vai dividir tela comigo daqui a pouquinho é o Serginho Júnior. Boa tarde para você, Serginho. Serginho tem todos os detalhes para a gente a respeito dessas oportunidades que estão aparecendo em dezembro. É isso mesmo, Serginho? E quais áreas aí mais os candidatos a emprego têm que ficar de olho? Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, as áreas são de analista administrativo, empacotador, pedreiro, entre outras áreas também. As 216 agências do trabalhador em todo o estado do Paraná começaram os trabalhos a todo vapor essa semana. Isso porque eles estão oferecendo mais de 10 mil vagas. Só em Curitiba são 2 mil vagas na agência do trabalhador. Um destaque também é o interior, Odilon, porque são 1.500 vagas em Toledo. Isso em Toledo, 1.587 vagas. Dessas 1.500, 604 vagas são para auxiliar de linha de produção, tem de vendedor, auxiliar administrativo, a gente já falou também de empacotador, pedreiro. E a segunda cidade do interior, mas no oeste, né, é Cascavel, com 1.092 vagas. E dessas 1.092, Odilon, 269 são para auxiliar de linha de produção. Os interessados devem buscar orientações, mais informações nas agências do trabalhador, aí pertinho da sua casa, no seu município, para esclarecer todas as dúvidas. Lembrando também, uma outra informação, é que a agência aqui, onde nós estamos agora, de Curitiba, voltou com atendimento presencial das 9 horas da manhã às 17, e seguindo todas as recomendações, as orientações de saúde do Ministério da Saúde. E uma outra informação também, a gente consegue perceber que não está lotado. Isso porque a Secretaria está oferecendo, né, o serviço, o agendamento online. Então, para evitar as aglomerações, você consegue agendar o seu atendimento pelo site da Secretaria no justiça.pr.gov.br/trabalho. Lá você vai conseguir agendar o seu atendimento, né, buscando a sua vaga, para, se Deus quiser, aí nesse final de ano, aí, no Réveillon, no Natal, você conseguir terminar o ano já empregado. Volto com você, Odilon. Serginho, quero só continuar o papo aqui com você, porque no Paraná, na região oeste do estado, principalmente Cascavel e Toledo... Vamos lá. Principalmente Cascavel e Toledo, há uma situação muito característica, né? São muitas indústrias, muitas cooperativas que exportam, né, carne de frango principalmente, e há uma circulação muito grande de profissionais. Quer dizer, é um local onde, principalmente nessa época, que se vende muito esses produtos, tanto para o mercado interno
quanto para o mercado externo, é preciso de gente, é preciso de mão de obra. Então, também um alerta a gente dá para muitas pessoas que acham que está chegando o fim do ano, é hora de descansar um pouco, e são pessoas que estão esperando por emprego, por uma oportunidade, é hora de correr atrás, né, Serginho? Para muita gente, está chegando a oportunidade agora, nesse comecinho de dezembro. Isso mesmo, Odilon, principalmente porque teve bastante gente, né, que desde o ano passado, né, com essa pandemia, no começo do ano, até esse segundo semestre de 2021, as pessoas não estavam conseguindo emprego. Então é uma excelente oportunidade agora para as pessoas buscarem, né, conseguirem terminar aí o ano de 2021 ceando muito bem no Natal, já com a carteirinha ali assinada. Tá certo, Sérgio Júnior falando ao vivo de Curitiba para todo o país aqui no Pauta Aberta pela TV Evangelizar. Muito obrigado pelas suas informações, Serginho. Até a próxima. Gente, a gente muda de assunto agora. Olha só, hoje pelo menos 60 mil crianças no Brasil não têm o registro civil, de acordo com informações do IBGE. Agora, imagina, sem a certidão de nascimento, todos esses 60 mil brasileirinhos deixam de ter acesso a serviços e a políticas públicas. Para correr atrás desse prejuízo, a tecnologia virou ferramenta importantíssima do governo federal. Agora, um sistema está cruzando e fazendo a ligação de dados das maternidades aos cartórios do país. Até os 19 anos de idade, a Rafaela não existia para as autoridades públicas. Ela foi criada pela avó, que não conseguiu fazer a certidão de nascimento da neta. Já adulta e mãe de uma criança, Rafaela contou com o suporte da Prefeitura de Fortaleza para finalmente ter um documento em seu nome. Agora, espera que os filhos tenham uma história diferente. Eu não sei ler nem escrever, porque eu não tinha documento, não podia estudar. Aí meus filhos têm, aprendendo desde pequeno, na creche, né? Nas coisas, aprendendo, né? Aprendendo a ler, escrever. Em Fortaleza, a Prefeitura tem desde 2016 um programa direcionado ao registro de quem não tem certidão de nascimento. A partir do registro de nascimento é que é traçada e planejada as políticas públicas do município, né, do estado e do Brasil. A certidão de nascimento é o comprovante de existência do cidadão. É por meio dela que a pessoa passa a ter direitos à saúde e à educação, por exemplo. Sem esse documento, a pessoa fica impedida de exercer direitos civis e sociais e, na prática, fica invisível para o Estado. Para fazer o registro, é preciso do documento dos pais da criança, como o RG, CNH ou passaporte, e da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança, mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. Nós avançamos na estruturação de uma estratégia que interliga maternidades a cartórios através de uma convergência de sistemas. Essa integração de sistemas, ela permite com que, na hora em que a família ganha o bebê na maternidade, ela já possa sair dali com a sua certidão de nascimento e o seu nome. Olha, gente, são documentos, né, imprescindíveis, né, para qualquer cidadão, e os números são realmente assustadores, esses números do IBGE. 60 mil pessoas sem um registro civil estão alheios aí à possibilidade de serviços públicos que podem ter. Então, muito importante essa força da tecnologia que entra, né, aliando informações das maternidades com as informações dos cartórios para que todas as pessoas tornem-se, de fato, cidadãos. Vamos agora a gente falar sobre a viagem do Papa Francisco, né? Ele encerrou hoje a última viagem apostólica do ano de 2021. Desde a última quinta-feira, o Santo Padre cumpriu uma longa agenda de compromissos em 2 países, no Chipre e também na Grécia. Na Grécia, a programação se estendeu durante todo o fim de semana e quem acompanhou a agenda do Pontífice foi o nosso correspondente, né? O Jucinei Cardoso, ele tem as notícias. Na chegada ao Aeroporto Internacional de Atenas, na manhã de sábado, o Papa Francisco foi saudado pelo ministro das Relações Exteriores da Grécia. Dali, a delegação seguiu de carro para o Palácio Presidencial, onde o Santo Padre entrou acompanhado da presidente helênica.
Na reunião realizada com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, a chefe do executivo deu as boas-vindas ao pontífice. Sua visita pela segunda vez ao nosso país mostra seu grande interesse por nossa região e pela região mais ampla do Mediterrâneo e sua constante preocupação com o diálogo religioso e a universalidade do cristianismo, disse a presidente. Em seu primeiro discurso em solo grego, Francisco disse que sem Atenas e sem a Grécia, a Europa e o mundo não seriam o que são. Eles seriam menos sábios e menos felizes. Lembrou que o país foi o berço da democracia, que milênios depois se tornou uma grande casa dos povos democráticos, um sonho de paz e fraternidade para tantas populações. Não se pode deixar de constatar com preocupação que hoje, e não só no continente europeu, se verifica um retrocesso da democracia. Em diversas sociedades preocupadas com a segurança e anestesiadas pelo consumismo, o cansaço e o mal-estar levam a um tipo de ceticismo democrático. Mas a participação de todos é uma necessidade fundamental, lembrou o Santo Padre. Não só para atingir os objetivos comuns, mas porque responde àquilo que somos. Seres sociais, únicos e, ao mesmo tempo, interindependentes. Seres sociali, irrepetíveis e, ao tempo stesso, interdependenti. Mais tarde, o Santo Padre foi recebido pelo arcebispo ortodoxo de Atenas, Hierônimos II, a quem lembrou as raízes comuns entre católicos e ortodoxos. Disse que venenos mundanos contaminaram e afastaram as duas correntes, e enfatizou: Com vergonha, lo riconosco, beatitudine. Com vergonha, reconheço, pela Igreja Católica, ações e escolhas que pouco ou nada têm a ver com Jesus e com o Evangelho, movidas mais pela sede de ganhos e poder que comprometeram a comunhão. A história tem seu peso, e hoje aqui sinto a necessidade de renovar o pedido de perdão a Deus e aos irmãos pelos erros cometidos por tantos católicos. Já no domingo, Francisco visitou a localidade de Lesbos, onde encontrou um grupo de refugiados acolhidos pelo Centro de Recepção e Identificação de Mitilene. O espaço atende milhares de pessoas. Foi ali que o Santo Padre rezou a oração dominical do Ângelus. No último dia de programação da viagem, Francisco fez uma visita de cortesia ao presidente do parlamento grego. Na sequência, ele se reuniu com jovens da escola São Diógenes, mantida por uma congregação de freiras. Como último compromisso na Grécia, o Santo Padre participou de uma rápida cerimônia de despedida. Ele embarcou em Atenas às 11h30 da manhã, pelo horário local, e chegou agora há pouco ao Aeroporto Internacional de Ciampino, aqui em Roma. E morreu nesta segunda-feira, de madrugada, a atriz e modelo Mila Moreira. Ela tinha 75 anos de idade e estava internada num hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Mila Moreira começou a carreira de sucesso aos 14 anos de idade como modelo e teve participações importantes mais tarde como atriz, em mais de 30 novelas, muitas delas na TV Globo. Entre as novelas de grande sucesso que participou estão Marrom Glacé, Elas por Elas, Meu Bem, Meu Mal. A turma mais antiga lembra muito bem de vários papéis marcantes, que ela interpretou em algumas dessas novelas. A causa da morte da atriz e modelo não foi divulgada. E aqui no Brasil começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne mais de 40 instituições em Brasília e vai até o dia 10 de dezembro. Com vocês, as novidades científicas que em breve podem estar disponíveis a toda a população. Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório inteiro, equipamentos médicos portáteis. O que está por vir em termos de inovações já pode ser visto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Trazer de dentro esse sonho de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. A 18ª edição da Semana Nacional traz para os visitantes, estudantes e professores a ciência na prática,
os prometidos benefícios da conectividade 5G e para um mundo que ficou se comunicando remotamente por quase 2 anos, os avanços da robótica para que ninguém fique para trás quando o assunto for realidade virtual. Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta, né? Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também. Nos estandes é possível até avançar no tempo e prever como será o futuro de uma consulta oftalmológica, por exemplo. Isso aqui é um retinógrafo portátil, ele é conectado no smartphone e ele possui funções inteligentes que auxiliam o médico na hora de ver as lesões no fundo do olho. Então a gente criou esse equipamento para democratizar os exames de retina. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até 10 de dezembro no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. E o que é bem legal, a entrada é franca. Claro que uma das metas é também deixar crianças e adolescentes, principalmente, ligadinhos no assunto. Afinal, é com as novas gerações que mais e mais avanços científicos virão para garantir o futuro tecnológico do país, não é mesmo? Oportunidade muito legal, principalmente para quem é de Brasília. E mais legal ainda, né, o acesso a essa Semana Nacional aí da Tecnologia, o acesso é de graça. Com essa notícia a gente termina, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Temos um novo encontro amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.